Olá, pessoal. Meu nome é Juliana Sampaio, da revista O Empreiteiro e também site Amazônia Sustentável. Hoje estamos com o Diego Dalmagro, né, que é diretor-presidente da Águas de Manaus, que vem aí transformando o saneamento na região de Manaus, na região amazônica, né, Diego? Seja bem-vindo, Diego. Obrigado, Juliana. É um prazer estar com vocês hoje nesse bate-papo falando de saneamento, que é um tema muito relevante, né? Que tramita em várias áreas de grande importância para a sociedade, como saúde, economia, meio ambiente, né? Então, hoje, tenho certeza que a gente está compartilhando um com grande responsabilidade como que está o saneamento em Manaus, que é uma cidade importante não só para a Amazônia, mas tanto para a região norte do país como para o Brasil. Tá certo, Diego. Também não falei, né? Eu sou Joseph Young, editor da revista, e também, né, editor junto comigo no livro Amazônia Sustentável. Então, Diego, agora para falar sobre a universalização, né, do saneamento em Manaus, essas obras que a Águas de Manaus está tocando na região, como você disse, Manaus é um polo muito importante, e o saneamento impacta diretamente na vida das pessoas. Pode detalhar para a gente que fase que está essas obras, a execução dessas obras que vocês estão realizando na região? Claro, Juliana. O saneamento ele é muito interessante, né? A gente, para contextualizar as obras, a gente precisa falar um pouquinho do setor, né? O saneamento, a gente transita nos três setores da economia, né? No setor primário, onde você está captando água, ou seja, tá pegando um produto bruto, né, da natureza, no setor industrial, levando esse produto para as nossas estações de tratamento, né, e produzindo ele, tratando ele para que seja potável e consumindo, e na logística e na comercialização, ou seja, garantindo que aquele produto chegue em cada casa, né? Então, quando a gente fala de universalização, a gente está falando das obras estruturantes e da garantia que cada casa, cada família tem acesso à água e tem acesso ao esgoto, né? Que também tem um ciclo de retorno, né? Você captar esse esgoto em cada casa, transportar para uma estação de tratamento, né? Que também é a fase inversa da industrialização, tratar aquele esgoto e devolver para o meio ambiente, né? O Manaus é uma cidade de mais de 2 milhões de habitantes, né? Que agora, no último censo, ficou demonstrado que foi a cidade com maior crescimento absoluto de pessoas nos últimos 10 anos, né? E isso demonstra uma necessidade clara de estar atento para essas situações. Então, quando a gente fala de universalização, começando por água, Manaus, em suma, tá universalizado em água, né? Claro que é uma cidade dinâmica e a gente crescendo da forma que comentei com vocês e com seus desafios, né? Crescendo dentro da área urbanizada na cidade e crescendo também em áreas de forma mais desordenadas. A Companhia Águas de Manaus, ela está preparada para isso. Ela universalizou a água nesse contexto, fez grandes obras, né? Cuidou da garantia de ampliação de rede, né? A gente levou água nesses últimos anos, acesso à água, para mais de 150 mil famílias que até então não tinha. Então, isso demanda rede de água, demanda infraestrutura para tratamento, produção de água, infraestrutura para reservação de água. Foram reservatórios com capacidade para mais de 30 milhões de litros adicionados ao sistema, né? Esse Então, a serviço, gente... desculpa, esse Não, pode... serviço, vocês estão em que status? E assim, vocês contrataram empresas de engenharia para executar esses serviços e que fase que está no momento?
Sim, esses serviços a gente alcançou, né? Quando a gente fala em água, todas as grandes infraestruturas foram feitas. Reservação, né, as redes para atender todo o perímetro da cidade para chegar na universalização. Claro que tem uma continuidade, que são essas áreas novas, né, áreas contínuas de crescimento, que nós temos times e parceiros, né, que são as empresas, as empreiteiras que a gente contrata para dar essa continuidade. O nosso modelo de expansão olha muito isso, né? A gente foca na operação, no serviço, né, no relacionamento com o cliente, em garantir o serviço de qualidade e desenhar os projetos, as estratégias, e aí trazer parceiros de execução, contratar empresas de engenharia que executem essas obras, que nos proporcionem levar o serviço da forma que eu comentei. Esse é o modelo, e dessa forma que foi feito, Juliana, e é feito as continuidades para atender o crescimento da cidade. Então, Diego, você pode citar alguns exemplos de estações de tratamento de água, reservatórios, né? O total de rede instalada, para a gente mensurar um pouco o desafio Claro. Que é atender uma cidade com, você disse, 10 milhões de habitantes? Mais de 2 milhões, 2 milhões de Mais de habitantes. 2 milhões de habitantes, certo. Nos últimos anos, nós executamos rede de água em torno de 300 quilômetros. Mas tem uma particularidade, Jossa, não é extensão em uma área com arruamentos bem definidos. Manaus tem uma particularidade que são as palafitas, becos, né? Então, você tem uma característica urbanística diferente. Então, muito dessa rede, desses mais de 300 quilômetros de rede feito nesses últimos 3, 4 anos, são executadas em regiões com essas características, né? Em nível de reservatório, foram feitos grandes 5 reservatórios em pontos estratégicos, contemplando 5 regiões, né, da cidade, que aumentaram 30 milhões de litros possíveis de se reservar. Em capacidade de tratamento, hoje a nossa infraestrutura ela é bem robusta. 95% da água que a gente capta é do Rio Negro, dos maiores rios do mundo, né? Inclusive, em Manaus é onde tem o encontro do Rio Negro e do Rio Solimões. Essas infraestruturas que captam do Rio Negro hoje estão, né, já com seus processos de ampliação e melhoria, as extrações nas 4 estações de tratamento de água que temos em Manaus, chegaram a uma capacidade de produzir, ou seja, tratar a água 10 mil litros por segundo, né? É um volume muito representativo. Então, nós temos essa infraestrutura já pronta e preparada. Isso é uma capacidade, né, que suporta o crescimento da cidade, garantido para os próximos 30 anos, né? Então, nós podemos falar que as ampliações, melhorias, e quando a gente fala de melhoria, você fala automação, tecnologia, ampliação, claro, da infraestrutura, né, novos processos de tratamento que otimizam, né, que tragam resultados para a qualidade do processo, né? Nós temos uma posição muito ativa no mercado de trazer tecnologias, de trazer empresas, principalmente de processos e tecnologias que façam essas aplicações nas nossas plantas de tratamento. Isso aconteceu. Equipamentos, né? Então, aí nós estamos falando de bombas de grande vazão, grandes capacidades, né? Subestações para suportar. Hoje, o sistema de água é o maior consumidor de energia do estado do Amazonas, o sistema de água de Manaus. Se é de Manaus do Amazonas,
muito provavelmente de todo o norte do país. Então, toda a infraestrutura também para suportar esses equipamentos que consigam deixar esse sistema operando para atender toda essa população. O Diego, você citou quantas famílias receberam água pela primeira vez, água tratada? 150 mil famílias. Passou de 150 mil. 150 mil famílias. E, Diego, falando aí desse impacto ESG, né, na região de Manaus, devido a, né, essas obras de saneamento, geração de emprego, vocês fizeram contratação local, tem uma média de quantos trabalhadores estão envolvidos nessas obras que são da região? Muito interessante isso, Juliana. Pegando a deixa do Joseph e indo para a sua pergunta, quando a gente vai para essa visão, a maior parte das 150 mil famílias foram em áreas sociais, áreas vulneráveis da cidade. Ou seja, é um olhar garantindo de realmente universalização. Você está olhando, levando infraestrutura para todas as regiões da cidade. E aí, fazendo adaptações de engenharia inovadoras, como foi levar água e agora esgoto para palafitas, inclusive reconhecido e premiado pela ONU de forma mundial, como solução inovadora para levar água para famílias ou infraestruturas, domicílios, nessas características, que até então não se tinha conhecimento e não se tinha feito isso, né? Então, isso se encaixa nessa visão de SD e com o olhar e com a posição e com a postura da companhia de como garantir esses acessos, ampliação realmente para toda a região da cidade e todas as características, né, que esteja posto para essa infraestrutura, né? Isso é importante para a nossa posição e para a posição de Manaus demonstrar a universalização. Então, qual é a percentagem de trabalhadores locais? A Juliana tinha perguntado. Indo para a contratação, nós hoje geramos entre empregos diretos e indiretos cerca de 5 mil empregos, né? Quando nos movimentos de grande expansão, isso se aumenta, multiplica. Nós lançamos agora o programa Trata Bem Manaus, que é o programa de avanço acelerado da universalização de esgoto em Manaus. Nós estamos falando que, em média, nos próximos 7 anos, vamos executar 200 quilômetros de rede de esgoto por ano, consequencial durante os próximos 7 anos, na busca da universalização em Manaus. Então, isso é mais geração de emprego, isso é mais empresas se estruturando para executar essas infraestruturas. Isso são mais rodadas na economia da cidade, nos bairros contemplados, mas em todo o comércio da cidade. Isso são benefícios diretos na saúde pública e o impacto no meio ambiente. Certo. Diego, né, você já comentou com a gente dessa geração de emprego, são 5 mil, né, atualmente, né, na região de Manaus. E as questões, antes de a gente, né, finalizar dos projetos aí para 2024, a Água de Manaus também tem alguma ação ambiental, sendo, né, uma região localizada na Amazônia, algum projeto social ambiental nessa região? A gente enxerga que o programa de esgoto é o maior projeto ambiental hoje divulgado, indiscutivelmente. Nós estamos falando que nos próximos 5 anos, por exemplo, 1 milhão de pessoas que não têm acesso à coleta e tratamento de esgoto vão ter acesso. Ou seja, é impacto ambiental na veia, né, direto nos igarapés, né, nos corpos hídricos de Manaus, que hoje recebem esse esgoto direto desses domicílios. Então, eu tenho certeza que é o maior programa ambiental
divulgado dentro de Manaus, né, e quem sabe de toda a região, né, porque é uma quantidade de pessoas impactadas que vão trazer impacto direto para o meio ambiente em curto espaço de tempo. Certo. E nós Desculpa, Diego. Então, e para 2024, você poderia dizer para a gente quais são os próximos investimentos da Águas de Manaus, se vai continuar sendo na região, enfim, que tem algum projeto em vista? Sim, né, nós só para 2024, o nosso foco é Manaus, a nossa atuação é a cidade de Manaus, né, e essa expansão para a água aconteceu, continua tendo crescimento, e esgoto vem um programa que eu comentei com vocês. Só para 2024, nós vamos executar cerca de 200 quilômetros de rede, mais 2 novas estações de tratamento de esgoto, ampliação de mais 2 outras estações de tratamento de esgoto, mas ele é a base do programa que vai chegar à universalização até 2033. Então, estamos falando que só para 2024 são grandes infraestruturas espalhadas, né, em todas as regiões da cidade. A gente não está concentrando e fazendo obras só numa região, nós estamos atendendo a cidade no seu montante, e é um salto de pelo menos um avanço de quase mais 10 pontos percentuais na cobertura de esgoto em um único ano, né? É um programa bem intensivo, de muita obra, que gera todas essas consequências que nós conversamos. Acho que seria bom, talvez, falar dos investimentos feitos nos últimos 5 anos, né? E uma projeção para os próximos 5, né? Perfeito. Manaus, nos últimos 5 anos, ela vem avançando, crescendo a sua posição de saneamento de forma expressiva, né? Temos muito a avançar no esgoto, pelos indicadores atuais, está com o plano posto, a companhia já investiu cerca de R$1 bilhão em saneamento, exclusivamente água e esgoto, nos últimos 5 anos. Só para 2024 serão mais de R$300 milhões investidos, né, exclusivamente dentro de Manaus e especificamente em água e esgoto. Legal. Eu acho que para um primeiro apanhado, né, eu acho que a gente cobriu os pontos principais. A ideia, Diego, é talvez fazer daqui a um mês uma outra para mostrar alguma coisa específica, por exemplo, dessa solução premiada pela ONU, para atender as palafitas, tanto em água como em esgoto. Fica... E também faço convite para vocês verem a região case que a gente demonstrou, né, que está virando emblemático, que é o Beco Nonato, uma região de palafitas, está recebendo visitas constantes, assim, do país, fora do país. Então, fica o convite para vocês também virem, conhecerem como que está o impacto nas pessoas, a infraestrutura que foi colocada, né? Será um prazer. Legal. Certo, Diego, obrigada. Com certeza a gente está vendo aí que essas 2 milhões, né? 2 milhões de pessoas, não é isso? Mas hoje Manaus tem quase 2 milhões e 200 pessoas. Com certeza estão recebendo esse impacto positivo da universalização, né, de saneamento que vocês estão buscando em Manaus. Obrigada pela disponibilidade, pela entrevista, e com certeza aceitaremos o convite para uma próxima, para vocês contarem, né, os avanços dessas obras. Obrigado. Eu que agradeço, Juliana e Joseph.